no capítulo de número 34. Deuteronômio, capítulo de número 34. E o versículo de número 1. Conforme você for encontrando, glorifica o nome do Senhor, amém? Deuteronômio, capítulo de número 34. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia Sagrada. E você que for encontrando, dê brados de vitória, de alegria, porque o Rei é exaltado e Ele está no meio de nós, amém? Deuteronômio 34, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e de Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Feche sua Bíblia, coloque no teu assento, segura da mão dessa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Se você puder, atravesse os corredores, para que juntos oremos, amém? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido. Graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Sabemos, Senhor Jesus, que sem sombra de dúvidas, ó Pai, o Senhor tem preparado o melhor para a tua igreja viver. E juntos, Senhor Jesus, estamos, Pai, neste propósito, para poder fazer o teu nome ser glorificado. Portanto, Pai, abra a nossa mente, leve a cativa ao senhorio de Cristo. Faça, Senhor Jesus, não aquilo que queremos, mas a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Som dos nossos corações, som dos nossos sonhos, mas que seja prevalecido aquilo a qual o Senhor determinou sobre cada vida que aqui está presente. Abençoe-nos, ó Pai, neste momento. Fique conosco, permaneça ao nosso lado, Pai. Ó Espírito Santo, nos ajude e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor, toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Tome seu assento, glorificando ao Senhor, amém. Todos nós temos um chamado, todos nós precisamos viver o nosso chamado com excelência. E precisamos fazer da melhor forma possível. Nós vemos aqui um homem que marcou a história, um homem que deixou realmente relatos sobre as nossas vidas, para que hoje pudéssemos vivenciar coisas extraordinárias. Quando se fala do Pentateuco, nós sabemos que o Pentateuco ele foi escrito por quem? Por Moisés, o servo de Deus, aquele que teve revelações extraordinárias. Ah, pastor, mas como que ele escreveu Gênesis? É porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, e ele pôde presenciar o Deus vivo de uma forma sobrenatural. Assim como eu e você estamos vivenciando coisas extraordinárias da parte do Senhor. Precisamos entender que para se escrever algo de Deus, para entregar para uma geração, ou melhor, para gerações futuras,
Esse homem tinha que estar cheio da presença de Deus. Não dá para se escrever coisas carnais ou coisas que achamos que seria bom para outra pessoa, porque aqui nós vivemos realmente momentos nesta terra onde é passageiro, mas sabemos que Deus ele tem o cuidado de tudo. E a minha alegria é saber que um homem como esse deixou coisas extraordinárias escritas para nós. Paulo diz: tudo quanto foi escrito antes é para o nosso conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito antes é para que consigamos realmente desfrutar do perfeito poder de Deus em nossas vidas. E aqui eu começo a imagina comigo, você escrever a história da sua própria morte. Você já parou para pensar? Se ele escreveu o Pentateuco antes de morrer, aqui no capítulo 34, no versículo 5, ele está falando, e Moisés morreu. Agora começa a tentar imaginar comigo. Se Deus ele chega para você e fala: filho, escreva a sua história, do começo, no momento que você estiver vivendo o poder daquilo que eu tenho entregado para você, e o final, aonde a sua morte é notória. Você já saberia o dia que você iria morrer, como você se sentiria? Mal. Você pararia com tudo e falaria: Deus, eu não vou mais fazer nada, porque eu sei o dia que eu vou morrer. Então eu não quero mais desfrutar dos prazeres aos quais o Senhor tem preparado para eu viver a eternidade, porque eu sei o dia que eu vou morrer. Nós não sabemos, porque Deus não nos deu essa capacidade de saber qual será o nosso último dia nesta terra. Mas nós sabemos que todos nós morreremos, ou seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares, se Ele voltar antes para buscar a sua igreja. Mas eu preciso viver uma vida de conduta cristã, realmente olhando para a necessidade a qual eu tenho de viver as promessas de Deus. Moisés poderia ter menosprezado tudo isso, ele poderia não ter deixado escrito isso para nós. Ele poderia chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor quer que eu escreva que eu venha morrer tal dia? O Senhor está já contando a minha história. Deus, eu vou subir no Monte Pisga, eu vou ver a terra que o Senhor prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, e eu não vou poder entrar nela, porque o Senhor vai determinar uma ordem para eu morrer. Como você ficaria? Ele podia ter menosprezado, mas obedeceu, porque era confiante em Deus. Aqui eu abro um parênteses e digo para você: quando nós somos confiantes no Senhor, ou melhor, somos obedientes àquilo que o Senhor determina sobre as nossas vidas, nós vivemos aquilo que realmente nós queremos, porque os nossos sonhos, eles são grandes, mas os nossos sonhos não são do tamanho do sonho que Deus sonhou para eu e você viver, e por isso nós temos que estar confiantes. E nós somos confiantes diante daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Quem tem promessa de Deus aqui? Vou perguntar de novo: quem tem promessa de Deus aqui? Você confia que a promessa vai se cumprir na sua vida? Você precisa ser confiante. Deuteronômio tem que ser lido de uma maneira diferente. Às vezes nós pegamos o livro de Deuteronômio ou Pentateuco, enfim, e começamos a ler: aqui é Deus confirmando a lei, aquilo que Ele havia estabelecido. O Pentateuco é um livro chato de ser lido. Eu não gosto porque ele fala de lei, fala de morte, fala de guerra, fala de conflitos, fala de confusão. Nós precisamos ter um aprisco diferente neste livro. Nós precisamos entender, assim como ele fala lá no capítulo 29, no versículo 29, que as coisas descobertas pertencem ao homem, mas aquilo que está encoberto pertence ao Senhor. Existem situações na minha vida e na sua vida que estão encobertas, nós não conseguimos enxergar, mas nós precisamos entender que Deus já operou um grande milagre para ser vivido por mim e por você.
Por isso eu não posso ficar triste, eu não posso abaixar a guarda, eu não posso desistir, eu não posso parar de lutar, eu tenho que guerrear, eu tenho que olhar a situação e saber que o meu Deus é maior do que qualquer outra coisa e que Ele está trabalhando ao meu favor. Quando eu entendo isso, eu crio forças da onde eu não tenho para lutar. Eu começo a olhar para Moisés, que escreveu o dia da sua morte aqui no capítulo a qual nós lemos, e ele gerando força para poder cumprir o seu chamado, para poder levar até o fim um povo ingrato, um povo desobediente, um povo que virava as costas para Deus. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas não estão mais buscando ao Senhor por aquilo que Ele é, mas estão buscando a Deus para Ele oferecer coisas para nós. Estamos completamente errados. Nós precisamos entender que buscar a Deus por aquilo que Ele é por nós é muito melhor do que aquilo que Ele pode nos oferecer, porque tudo aqui nesta terra é passageiro. A palavra dele fala: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E quando eu começo a entender isso, eu começo a olhar para o capítulo 34, que parece ser uma injustiça com Moisés. Penso que você também pensa nisso, porque quando eu olho para este capítulo, eu falo: Deus foi injusto com Moisés. E será que Ele foi injusto? Será que Deus foi injusto com Moisés? Imagina comigo o preço que Moisés pagou por ser escolhido. Imagina o preço que você está pagando por ser escolhido por Deus. Pregamos dos milagres que Moisés fez. É maravilhoso ver Moisés chegar diante de Faraó, jogar o seu cajado e aquele cajado virar cobra. É maravilhoso ver Moisés enfiar a sua mão dentro da túnica, e quando tirar, a sua mão estava cheia de chagas, podre. E depois ele coloca de novo, e quando tira de novo, a sua mão está sarada. É maravilhoso ver Moisés chegar para Faraó e falar para Faraó que as pragas viriam sobre o Egito. É maravilhoso nós falarmos, pregarmos Moisés tirando o povo, instituindo a primeira Páscoa e ensinando o povo realmente a adorar ao Senhor e vivenciar um plano maior daquilo que eles estavam realmente passando. Mas nós esquecemos de esboçar o sofrimento de Moisés. E talvez o sofrimento de Moisés, ele é muito mais doloroso do que aquilo que você e eu estamos passando. De príncipe a pastor de ovelhas, estava sendo preparado para ser príncipe do Egito, preparado para ser faraó, e sai dali para poder lidar com ovelha. Aqui eu entendo porque Deus não deu as pessoas primeiro para Ele libertar. Deus levou Moisés para cuidar de ovelhas. Por que Deus levou Moisés? Você deve estar aí com incógnita na tua mente. Por que será que Deus levou Moisés primeiramente para cuidar de ovelha? Porque ovelha é mais difícil de se cuidar do que um ser humano. Aí Deus começou a mostrar para Moisés: Moisés, você está vendo como que você está lidando com as ovelhas? Você está vendo como as ovelhas se ferem? Você está vendo como elas são rebeldes? Você está vendo, Moisés? Moisés, penso eu que ele falava com Deus: sim, Senhor, eu estou vendo, e estou sofrendo, porque eu era príncipe, tudo que eu pedi era só bater a mão, tinha mordomos que vinham trazer para mim. Agora eu estou tendo que suar, eu estou tendo que cuidar das ovelhas, eu estou tendo que olhar para elas e não deixar que os animais selváticos venham matá-las. Eu tenho que cuidar dela. E detalhe, Senhor, algumas delas dão coice, algumas delas dão chifradas, algumas delas, Senhor, me machucam, me ferem. E Deus falou: calma, que as pessoas são piores do que elas, e é por isso que eu estou levando você para cuidar das ovelhas primeiro. Deus estaria dando um povo ingrato, um povo que iria ver a sua glória se manifestar, mas que um dia voltaria as suas costas para Deus e teriam saudade da escravidão. E aqui eu quero dizer para você, muitas pessoas nos dias de hoje têm sentido falta da escravidão.
daquilo que viveram no passado. Deus te fez uma nova criatura, e Ele diz para você: eis que tudo se faz novo a partir deste momento. Eu não posso sentir saudade do meu passado. O meu passado já foi. Há um novo tempo a ser vivido. E por aqui Moisés, com 40 anos de idade, ele foi fazer a sua faculdade aonde? Não no Egito, mas lá em Midian. Porque quando ele chega diante de Jetro, e ali ele começa a mostrar que ele era uma pessoa preparada, uma pessoa adornada. Ele vê as dificuldades de se morar num ambiente longe, num ambiente hostil, num ambiente onde ladrões minavam e roubavam, e ele não tinha soldados para salvar, guardar a sua vida. Ele estava vivendo um momento de tormenta. E aqui eu pergunto para você: por que o justo sofre? Porque o justo tem o seu sofrimento. O salmista, no Salmo 79, no versículo 10, ele diz: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Asaf, ele olha para esse momento, onde ele passa por uma tormenta na sua vida, e ele começa a dizer que ele está passando por problemas. Ele olha para a prosperidade do ímpio, ele olha para aquilo que o ímpio tem vivido, e ele vê prosperidade naquilo que o ímpio tem. E quando ele entra na presença de Deus, ele começa a ver que ele não estava vivendo aquilo que ele queria viver, e por isso ele começa a colocar Deus em xeque-mate. Mas a minha Bíblia diz que quando ele entra no santuário de Deus, o fim dos teus problemas acabam. Eu quero profetizar esta noite sobre a sua vida. Eu não sei qual tipo de problema você tem vivido, eu não sei quais são as tuas dificuldades, eu não sei aquilo que você tem entregado diante do altar do Senhor, mas você pode ter a certeza: o fim deles está acabando, porque o Senhor, Ele decretou uma ordem. O Senhor, Ele está falando com você esta noite, que Ele operará um grande milagre na sua vida. E se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra, porque toda a profecia liberada deste altar vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Só que você precisa entender, e eu não te acuso e não te julgo, porque nas dificuldades os porquês chegam, e nós começamos a colocar diante de Deus: por que, Deus, isso está acontecendo? Por que, Deus, o Senhor está permitindo estas coisas acontecerem na minha vida? Somos treinados a viver milagres. Nós queremos viver os milagres, e a Bíblia nos mostra, e as pessoas que estão na liderança ministerial, elas nos ensinam realmente, nos preparam para quê? Para vivermos milagres. E é maravilhoso. Quem aqui não gosta de viver milagres? Quem aqui gosta de viver milagres? Todos nós gostamos. É maravilhoso, é lindo. E por isso, nós, treinados a motivar as pessoas a viverem milagres, às vezes nós erramos. Porque antigamente, eu falo por mim próprio, antigamente eu chegava diante da igreja, e quando eu não via uma pessoa glorificar, ou uma pessoa dormindo no culto, ou uma pessoa completamente dispersa de tudo aquilo que estava sendo pregado, eu batia naquela pessoa, falando palavras para poder trazer aquela pessoa realmente para a realidade daquilo que estava sendo vivido. Só que isso não era legal. Por que eu falo isso? Porque uma vez eu presenciei, eu fui ver um pastor pregar, e aquele pastor pregou, e uma mulher que estava sentada na primeira fileira da cadeira, ela chorou o culto inteiro, mas não deu um glória. E nós víamos nitidamente que o pastor ficou incomodado com aquilo, por aquela mulher não glorificar, quando ele subia as mensagens, quando ele falava do amor de Deus, quando ele falava dos milagres, aquela pessoa não glorificava ao Senhor. E quando terminou o culto, aquela mulher se levantou, foi até esse pastor e falou: pastor, o senhor pode orar para mim? Ele falou: eu não vou orar por você, porque eu preguei o culto inteiro e você não deu um glória a Deus. Aí ela olhou para ele: pastor, sabe por que eu não glorifiquei? Não era nem para eu estar aqui, eu acabei de enterrar meu filho. Nós não sabemos
como as pessoas entram na casa de Deus. Nós não sabemos quais são as dificuldades que as pessoas estão passando. Nós não sabemos se realmente ela está ali naquele momento disposta a entregar a glória, ou ela está ali para poder receber o abraço do Espírito Santo e o carinho que nós temos que dar para ela. Nós precisamos ter o espírito de discernimento e discernir que nem todo mundo está passando por um momento alegre, por um momento feliz. Todos nós temos altos e baixos na nossa vida, e nós precisamos entender que isso é um processo, um tratar de Deus para nos forjar, para nos fortalecer, para nos preparar para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É fácil adorar a Deus quando tudo se vai bem, é maravilhoso. Quando você tem comida no teu armário, quando você tem dinheiro na sua conta, no seu banco, quando você realmente está vivendo coisas maravilhosas, às alturas, você se alegra. Mas quando você está passando por um momento de dificuldade, às vezes você não consegue adorar ao Senhor, e eu não te culpo por isso, porque eu sei que você é ser humano, e por ser ser humano, você e eu, nós somos limitados, e Deus entende isso, e por isso Ele está neste ambiente, para poder sondar o teu coração, e mostrar para você que Ele tem cuidado de todas as coisas, para mostrar para você que Ele não arredou as suas mãos, mas ela ainda permanece estendida ao teu favor, para poder te levantar, para poder te colocar no caminho ao qual Ele preparou, e falar para você: eu cuido de todas as coisas, meu filho, não lance mão do arado, continue fazendo aquilo que eu ordenei você fazer. A Bíblia, ela nos mostra que nós precisamos ter alegria diante da situação. A Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 5, de uma mulher chamada Sunamita. E essa mulher, ela recebeu Eliseu em sua casa. Eliseu fez um bolo e profetizou: daqui 1 ano voltarei e terás um filho. E aquela mulher teve um filho. Só que ela chegou diante de Eliseu e falou para Eliseu: Eliseu, você profetizou, você falou que Deus me daria um filho. Eu tive um filho. Só que passado alguns anos, aquela criança morreu, e ela sabia que o homem de Deus estava vindo para aquela cidade. Ou seja, ela sai do seu ambiente, ela encontra com um homem de Deus, com o servo de Eliseu, e o servo pergunta para ela: está tudo bem? E ela fala: vai tudo bem. Mas não estava, porque o seu filho estava morto. E ela chega diante daquele homem e fala: eu não pedi, mas você falou que Deus me daria um filho, e agora ele está morto. E Eliseu falou: tudo isso que aconteceu é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde está a criança? Ei, eu quero dizer para você: eu não sei aquilo que você gerou, eu não sei aquilo que você conquistou, eu não sei aquilo que você tem buscado da parte de Deus, mas eu quero dizer para você: se o seu sonho, se o seu desejo, se aquilo que você buscou estava morto, você pode começar a se alegrar esta noite, porque Deus vai virar a roda e Ele vai mostrar para você que Ele tem o controle de tudo nas tuas mãos. Ele vai trazer vida naquilo que você tem pedido, Ele vai trazer a ressuscitação naquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. Você não está aqui à toa esta noite, você está aqui porque você serve a um Deus de milagre, um Deus de promessas, um Deus que cuida dos mínimos detalhes dos teus filhos. E se você foi chamado, escolhido por Deus, pode ter a certeza: a honra, a glória será dele, mas a alegria será sua, porque Ele te amou. Quantas pessoas, em meio ao seu chamado, sofrem e se fecham, desistem, chegam diante de Deus e falam: Deus, não quero mais, não quero mais fazer a tua vontade, o Senhor virou as costas para mim. Só que Deus não virou, Ele pode ter se silenciado, mas os teus ouvidos estão abertos, e os teus olhos atentos àquilo que você está pedindo para Ele esta noite.
você pode ter a certeza que o silêncio de Deus é para preparar o seu milagre. Não espere Deus no meio da bagunça. Deus ele tem ordem e decência, e no meio do silêncio dele, você pode ter a certeza, ele vai operar o milagre que você tem buscado. Porque hoje Deus ele quer abrir uma porta para que você venha avançar no seu chamado, para que você venha avançar naquilo que ele estabeleceu para você. Você conhece a história de Moisés? Você sabe como Moisés nasceu? Você sabe como foi o sofrimento de Moisés? O sofrimento dele foi desde o ventre da sua mãe. Imagine o desespero de Joquebede, quando aquela criança estava sendo gerada. Ela não sabia, porque hoje em dia nós sabemos, quando uma mulher fica grávida, ela vai a uma clínica, ela faz o ultrassom, e ela sabe se a criança é homem ou é mulher. Mas naquela época não dava para se saber, e havia uma ordem estabelecida pelo rei egípcio, que toda criança homem que nascesse, toda criança homem hebreia, tinha que ser morta, degolada, decapitada e jogada no rio Nilo, aonde existia o Leviatã. Aquelas crianças, os meninos nascidos naquela época, serviam de alimento para o Leviatã. Pastor, o que é o Leviatã? Você que não sabe, Leviatã é um crocodilo gigante que habitava no Nilo, e aquelas crianças eram lançadas para esse crocodilo comer. Todo filho homem hebreu era morto. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis 3,15, o Senhor Jesus olhou para o diabo e falou: a semente que nascer desta mulher esmagará a tua cabeça, Satanás. Então Satanás ele veio sendo atribulado por vários anos, e ele começou a criar estratégia, porque todo ser homem que nascesse filho de hebreu tinha que ser morto, para que a sua cabeça não fosse esmagada. Então ele começava a criar planos, estratégias para poder matar aquela criança. E agora você começa a entender a confusão, os conflitos que eram gerados na mente de Joquebede. Porque se aquela criança fosse menina, ela poderia carregá-la no colo, ela poderia mostrar para a cidade. Mas se aquela criança fosse menino, ela seria morta, seria lançada no rio. E a criança nasce, e quando a parteira mostra e fala: é um menino, penso eu que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali eles fizeram uma trama santa, e olharam para aquela pessoa e salvaram, guardaram a vida dela, cegaram a visão daquela parteira, para que ela não matasse. E aquela mulher deve ter falado, a Bíblia não diz, mas aquela mulher deve ter falado para Joquebede e para o seu esposo: se eles descobrirem, se os egípcios descobrirem que este menino vive, não morrerá só ele, porque vocês não estão deixando eu matar, e eu não consigo, não sei porquê, mas a família toda morrerá. Ah, pastor, mas eles vivem em tendas, em meio aos seus patrícios. Quem vai entregar? Por inveja. Eles entregariam, porque os outros pais tiveram seus filhos mortos. E por que eles não? Porque eles foram beneficiados, seria entregue. Mas Joquebede e Anrão conseguiu esconder a criança por 3 meses. E o choro de menina é diferente do de menino. O choro de menina é mais forte do que o choro de uma menina. E aqui eu começo a alegrar o meu coração, porque Moisés não tinha alimento, Moisés não tinha água, não podia chorar sequer, porque ele poderia ser entregue, guardado, nem mesmo para tomar sol. Talvez ele estivesse amarelado, doente, falta de nutrientes. Mas a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis no livro de Hebreus, depois nós estaremos lendo no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala
E um menino crescia formoso, sem alimentar bem, sem tomar sol, sem ser cuidado da maneira adequada. Quem fez este milagre? Foi Deus. Moisés nasce, e o seu nome é colocado pela filha de Faraó. Seus pais não puderam nem mesmo ir no cartório para poder registrar a criança. A filha de Faraó coloca o nome de Moisés, porque o seu destino era a morte. Repita comigo: quem pode matar? Aquele a quem Deus tem um plano. Não, você não entendeu. Repita comigo de novo: quem pode matar? Aquele a quem Deus tem um plano. Eu digo para você: ninguém pode matar. Quem tem planos de Deus aqui? Saiba que ninguém pode matar os planos que Deus tem a você. Ele diz: eu é que tenho os planos de paz e não de mal ao teu respeito. Deus está falando com você essa noite: os planos que eu estabeleci sobre a sua vida se cumprirão. Se prepare. É só um período de dificuldade, é só um período de turbulência. Vai passar, o sol vai raiar, a nova estação está chegando. Você está ficando florido, porque após o florir os frutos vêm, e após os frutos o verão, para te alegrar e para te deixar mais bonito, mais saudável, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não vivemos de sorte, mas nós vivemos de fé, e a nossa fé, ela remove montanhas. E por isso eu creio que você que veio aqui esta noite viverá o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Não somos filhos de uma aventura, somos filhos da promessa. E se somos filhos da promessa, o passado não pode vir sobre os dias de hoje. O passado traz peso em nossas vidas, e quando você carrega o passado, você vai se encurvando. Você não consegue carregar de fato aquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por você, porque o seu passado já foi jogado no mar do esquecimento. E Deus fala: eis que tudo se fez novo. Há novidades de vida sendo preparada para ser vivida por você. Deus está no controle. Pare de carregar os traumas do passado. Pare de ficar olhando para aquilo que você viveu no passado e hoje você está vivendo ainda. Deus tem uma nova história. Deus quer iniciar uma nova fase, mas você está travando esta fase, porque você está carregando os traumas do seu passado. Ei, esquece, o que passou, passou, já foi. Água que corre não volta mais. Jesus está no controle de tudo. Deus te escolheu para você fazer a diferença, e você fará a diferença. Então comece a jogar o seu passado no lixo hoje. Repita comigo: a partir de hoje, diga com fé: a partir de hoje, o meu passado está no lixo. O meu passado será deletado da lixeira. Ou seja, nem mesmo na lixeira você pode deixar. No computador, se você mandar alguma coisa, excluir, deletar, vai para a lixeira, e depois você pode restaurar. Só que esta noite, em nome de Jesus, eu profetizo que tudo aquilo que estava na sua lixeira será deletado e não vai ter mais poder de ser restaurado, porque Deus, Ele tem uma novidade de vida para ser vivida por aqueles que amam ao Senhor. Tem alguém aqui esta noite que ama a Deus verdadeiramente? Então comece a viver um novo ciclo. Comece a dizer assim: eu viverei, diga, eu viverei o meu presente crendo no melhor que Deus preparou para mim. Então viva o seu presente crendo que Deus, Ele preparou o melhor para você. Tenha vontade de viver, tenha vontade de desfrutar das promessas. Todos que têm uma chamada divina têm que estar preparados. Preparados para quê, pastor? Para ser escondido do homem e achado por Deus. Porque quando você tem um chamado, muitas vezes você é escondido do homem, mas você é achado por Deus. Porque nesse momento nós vemos que Moisés foi escondido de todas as pessoas que ele conhecia. Ele foi levado por um lugar longínquo, um lugar onde não tinha multidão, um lugar onde tinha mais animais do que pessoas. Foi escondido por Deus por 40 anos. Moisés viveu 3 fases na vida dele. Uma fase sendo preparada para ser um príncipe do Egito, uma fase cuidando de ovelhas do seu sogro, e uma fase e a terceira fase no deserto,
conduzindo um povo para entrar na terra da promessa. E você pode falar: e a minha luta é tão grande. Agora comece a olhar para a luta de Moisés. Quando Deus te mostrar o topo, você vai ver que além do topo, Ele vai precisar primeiro fazer um buraco para te provar. Imagina comigo aonde você quer chegar. Não precisa falar, mas comece a imaginar comigo aonde você quer chegar. Você quer chegar nos lugares altos, sim ou não? Você quer chegar nos lugares altos, sim ou não? Então se prepare, porque quando você chegar no topo, Deus Ele vai pegar aquele monte, vai fazer assim, ó, e vai gerar uma cisterna. E nessa cisterna Ele vai te jogar, porque você sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvarão diante de você. Você vai sonhar que 11 feixes de trigo estarão à sua volta e todos se encurvarão diante de você. E o seu pai vai olhar para você e vai falar: poderás, reinarás sobre nós. E ele, entendendo aquilo, os seus irmãos mais o invejaram, levaram a José para ser vendido como escravos ao Egito, porque ele foi lançado no buraco. Mas ele soube esperar em Deus. Ele sempre glorificava ao Senhor, porque aquela cisterna não foi um lugar de destruição, não foi um lugar de morte, mas foi um trampolim, porque quando Deus soltou aquela cisterna, Ele parou como governador lá em cima. Ele precisou ser preparado. Eu quero dizer para você, se hoje você está lá embaixo, você pode ter a certeza que quanto maior for a cisterna, quanto mais tempo você ficar lá, mas você olhar para o alto e falar: eu sei que o meu socorro vem do alto, eu sei que o meu socorro está vindo lá de cima. Ele vem saltando pelos montes em seu cavalo branco, com seus cabelos brancos como a alva neve. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você e está dizendo: filho meu, filha minha, se prepara, porque hoje eu te lanço, eu te projeto para você viver aquilo que eu sonhei para você viver nesta terra. Deus vai te ajudar a chegar lá. Tenha paciência. O problema é que quando ouvimos que Deus nos ajudará, enxergamos apenas o que? Planície. Quando nós profetizamos: ei, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar, aí você começa a olhar assim: eu estou vendo o meu sonho, e você vê uma planície na sua ótica. Mas na ótica de Deus, Ele vê vales, Ele vê montanhas, Ele começa a ver dificuldades, obstáculos, porque Deus não dá para nós nada de mão beijada. O preço tem que ser pago. Há princípios estabelecidos, e princípios esses que vão fazer com que nós realmente venhamos valorizar aquilo que foi dado para nós. Mas se lutar e atravessarmos, nós viveremos a promessa. Nós precisamos encarar, porque todo vale que a Bíblia me mostra, todo vale que a Bíblia mostra para você, a Bíblia vai falar: e Deus passou com ele, e o Espírito de Deus estava ao lado dele. Ele fala, o Salmo 23 mais conhecido: se passares pelo vale de sombra da morte, não temereis, porque eu estarei contigo, o meu cajado te consolará e te mostrará o caminho certo a ser conduzido. Você precisa entender que o vale não é para a sua destruição, os montes não são para cansar você, mas para te levar a viver, a criar resistência para poder conquistar o seu milagre. Deus, Ele vê o futuro, não hoje. E Deus não errou em te escolher. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus não errou em te escolher. A Bíblia fala lá em João 15,16: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Pastor, então quando Deus chamou Moisés, eu vou te mostrar. Salmo 139, não precisa abrir. Salmo 139, versículo 16, a palavra do Senhor diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados por mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Olha só o que o salmista diz. Aqui é Davi escrevendo, tá? Mas eu estou fazendo uma analogia para você, porque ainda que você não estivesse sido formado no ventre da sua mãe, o Senhor Jesus, o nosso Deus, está falando: eu já te vi, ainda quando você era informe,
ainda quando os seus ossos não estavam formados, eu já havia escrito, ou seja, os teus dias já foram escritos. Você é uma história de Deus aqui na terra. Isaías 44, versículo 2, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor que te formou e te criou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, não temas, porque Ele é contigo todo momento. O diabo não vê o futuro, mas ele enxerga Deus olhando para você agora. Ele está nesse exato momento olhando Deus ver você. Pastor, que isso? E é por isso que ele coloca obstáculos, sabe para quê? Para te paralisar, para você não viver as promessas. Vai ser parado pelo diabo ou vai lutar? O que você quer? Ser parado pelo diabo ou você vai continuar lutando? Vai deixar o diabo vencer? Ou você vai lutar para ser vencedor? Se Jesus já falou que Ele é vencedor e que você também é vencedor, porque Jesus já venceu o diabo, você vai jogar a toalha nesse momento? Reaja, lute, porque Deus tem o controle. Quando Deus tem um plano, primeiro Ele complica para depois Ele descomplicar e te explicar. Deus diz para você, Deus diz: Moisés, siga a nuvem, quando Ele vai tirar o povo do Egito. Não podemos, o que eu quero dizer para você? Nós não podemos seguir o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento é limitado. Imagina, ó, Moisés, eu vou tirar vocês aí do Egito, siga a nuvem que eu vou te mostrar. E lá Moisés olhando para a nuvem com 3 milhões de judeus, olhando a nuvem e indo: Senhor, eu estou seguindo a nuvem. Nem tropeçava, porque ele estava com o olho naquilo que Deus havia estabelecido. Loucura para o homem, mas a promessa estabelecida. E Deus, Ele começa a mostrar que nesse momento, quando Moisés ele olha, e Moisés e o povo param diante do mar, e sabendo que o inimigo estava atrás deles, ele começa a temer, e Moisés ele cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, ele clama. A Bíblia diz que ele clama com grande clangor. Clangor é mais avançado do que um clamor, porque ele falou: agora estamos perdidos, morreremos, estamos num beco sem saída, o mar está à frente, o inimigo está atrás. Às vezes você entrou aqui esta noite desta forma, num beco sem saída, e não consegue achar a solução para o seu problema. Mas eu quero dizer para você esta noite: Deus está no controle de tudo, porque quando Moisés caiu e clamou, Deus ouviu a tua oração. E Deus diz para Moisés: porque clamas a mim, Moisés, já te dei autoridade. E eu quero dizer para você: Deus já te deu autoridade. Porque está chorando, porque está ainda clamando. Ei, Deus está falando para você: eu já te dei autoridade. Sabe aquilo que você tem buscado? Sabe aquilo que você tem sonhado? Filho meu, filha minha, ei, ordene. Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que tens na mão? Moisés fala: um cajado, Senhor. Aí Deus fala: fere as águas. Ele bate o cajado na água. Eu começo a ver aqui a água, o mar se abrindo. Aí ele olha para o cajado, ele fala: Deus, vou bater mais um lado aqui. Quando ele bate, o mar abre um pouco mais. Fala: Deus, é isso? Deus fala: o que está esperando? Passe, diga ao povo que marche. Detalhe: os jovens saíram correndo, largaram os velhos, os cadeirantes, as crianças tudo para trás. E as crianças e os velhos morreram? Os cadeirantes morreram? Os coxos morreram? Não, porque Deus enviou relâmpagos e trovões para poder parar o exército egípcio. E aqueles que tinham lentidão também chegaram. Você não está entendendo. Você pode estar ali rastejando, você pode não ter forças, mas Deus está falando para você: você também vai chegar do outro lado para poder cantar o hino da vitória. O que você precisa viver hoje, Deus já decretou. Mas Deus ele fala para mim e para você: tem autoridade.
nas palavras, porque elas têm poder e elas não voltam vazias antes que se cumpram. Aquilo que você determinar aqui esta noite, você pode ter a certeza que Deus vai honrar a tua fé. Passe, chegue do outro lado, e dessa vez você vai olhar para trás, porque você vai ver pela última vez os teus inimigos. Eu quero pedir para que você feche os teus olhos por um minuto e comece a pensar qual é o seu inimigo, o que tem te ferido, o que tem tirado a tua paz, o que tem deixado você triste. Comece a olhar para essa situação e comece a falar para ela: eu estou te vendo pela última vez, eu estou te vendo pela última vez. Olha aqui para mim agora. O povo olhou para trás quando atravessou, porque Deus ordenou. E quando eles olham, o inimigo estava vindo pelo caminho que eles passaram. O caminho que Deus abriu para você é caminho de bênção, mas se o seu inimigo entrar no caminho que você entrou, para ele é caminho de morte. Aquele mar fecha, os inimigos são mortos, e Deus honra a fé daquele povo. E essa noite eu estou dizendo para você que talvez você esteja vivendo esse inimigo e você tenha perdido o foco. Qual é o seu inimigo? Qual é o inimigo que tem destruído a sua vida? O seu casamento, a saúde, as finanças destruídas, o chamado paralisado. Ei, Deus quer movimentar esta noite a sua vida, para você viver o novo. Deus diz para você: olhe para o seu problema pela última vez, porque ele será destruído, ele será destronado. Existem respostas que só vêm através da oração. Tudo que acontece em nossa vida é porque Deus mandou ou Ele determinou, para que eu e você venhamos suportar a prova. Ele sabe que nós somos limitados, e Ele sabe até onde é a nossa força. Ele não vai dar uma prova maior do que aquilo que nós podemos suportar. Se você está passando por essa luta, por essa provação, é porque você consegue suportar. Então suporte mais um pouco, porque Deus vai te honrar. Existem respostas que só vão vir dessa forma, porque se eu não suportar a prova, não viverei o chamado, não viverei as promessas. Se somos fracos, Deus não faz o que pedimos. Se eu olho para a situação e falar: não vai dar certo, chega, vou abandonar, Deus nunca vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Pastor, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser um pastor. Você quer pregar? Você quer cantar? Você quer ser um pastor? Deus diz: quero ver sua atitude em meio ao treino que eu vou estabelecer sobre a sua vida. O sofrimento não é um ponto final, é uma nova fase, iniciando para um novo processo na sua vida. O ministério de intercessão é um ministério pesado. Por que é um ministério pesado? Porque sofremos o que as pessoas passam. Semana retrasada, meu pai que está aqui, ele foi no UPA. Eu trabalho lá e eu acompanhei o atendimento dele. E no momento que a doutora estava analisando a saúde dele, o meu coração parecia que ia explodir de dor. E Deus falou: é isso que ele está sentindo. Intercede e ora. Aí eu comecei a orar. Aí eu coloquei a mão no meu coração de novo. Eu pensei que eu iria morrer, porque eu estava sentindo a dor dele. O que eu quero dizer para você? A intercessão, quando você realmente tem uma conexão com Deus, você começa realmente a sentir o peso daquilo que as pessoas estão passando. Nós que estamos à frente, existe a filosofia dos gansos. E a filosofia dos gansos diz que o ganso líder, ele levanta voo e ele começa a grasnar quando o inverno está chegando, para que os outros gansos se levantem em voo e fujam do inverno. Paulo fala isso lá na carta a Timóteo, porque eles precisavam sair daquele lugar.
E aquele ganso que estava na frente, ele suportava tudo, porque se você ver os gansos, eles voam em formação de V. Por que eles voam em formação de V? Porque o primeiro, ele recebe todos os reveses, todos os perigos, todas as ventanias, e quando ele bate a asa, ele abre um leque de vento para que aquele que está lá atrás não tenha tanta força, não use tanta força para poder chegar no destino, porque ele começa a quebrar o vento, e eles não precisam de tanta força, eles batem as asas suavemente, mas aquele que está na frente, ele começa a receber as pedradas, ele começa a receber as setas, ele começa a receber os dardos. Só que quando ele cansa, ele troca o lugar com aquele que está atrás dele, para que ele possa se reavivar e se fortalecer novamente, para poder conduzir novamente aquele povo. Detalhe: se um dos gansos ficam doente, 2 gansos acompanham ele, eles posam até que aquele ganso se fortaleça, para depois se ajuntar ao bando, porque eles não abandonam. Eu quero dizer para você, nós estamos num momento onde nós precisamos viver essa filosofia dos gansos. Nós precisamos grasnar, nós precisamos voar com o V da vitória de Cristo sobre as nossas vidas. Nós precisamos estender as mãos sobre as pessoas que estão passando por problemas, sobre dificuldades, para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão perdidos. Nós precisamos realmente ter essa conexão e transformar essa atmosfera, esse ambiente, em um lugar de adoração verdadeira, um lugar onde haja a comunhão que Deus ele quer estabelecer de nossas vidas, aonde nós venhamos olhar para as pessoas e falar: filho, eu fico com você até o final. Nós não podemos deixar as pessoas morrer, nós temos que ajudar, nós temos que abraçar, nós temos que cumprir o nosso chamado, nós temos que voar e falar: Deus, o Senhor me dá força. Ele vai falar assim: eu te dou, então vá nessa tua força, seja corajoso, porque eu sou contigo. Você não pode lutar sozinho, você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa entender que todo sofrimento hoje gera uma testemunha amanhã. Ontem eu estava falando com um pastor, e esse pastor ele disse que o pai dele era traficante, e há 25 anos atrás a Polícia Federal chegou na casa dele. Estava o pai e os 3 filhos, 4 pessoas. A mãe e a filha não estavam, senão tinham sido presas também. Todos foram presos. Detalhe: os filhos não usavam drogas, os filhos não usavam, mas o pai era usuário e traficante. Mas todos foram presos. O advogado chegou e falou para ele assim: olha, você precisa confessar o crime, porque senão seus filhos vão padecer. Eles vão negar, os 3 vão negar, mas você precisa confessar. Ele voltou para a cela e falou para os filhos: olha, o advogado falou isso, que eu preciso confessar, e vocês têm que negar. Só que nós não vamos fazer isso, todos nós negaremos. Detalhe: o pai negou, não fez aquilo que o advogado havia dito para ele fazer. Todos ficaram 6 anos presos na cadeia. Aí ele falou: por quê? Porque Deus deixou eu passar por isso. Só que ele disse que quando ele entrou na cadeia, ele não era cristão, mas ele se converteu lá dentro, e depois da conversão lá dentro, ele virou pastor. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, às vezes nós somos julgados por coisas que nós não fazemos, somos apedrejados, mas nós precisamos entender que quando Deus ele tem um chamado na vida de uma pessoa, foi Ele que escolheu, é Ele que sabe da maneira exata, o tempo certo, de poder realmente preparar o ambiente para que as coisas venham a ser transformadas. Nós precisamos viver uma vida de testemunho. Deus te trouxe aqui esta noite para sacudir a sua existência e falar para você: você tem um chamado. Não jogue fora aquilo que eu te dei. Exerça o propósito ao qual eu estabeleci. Essa mensagem é para crente raiz, não é para Nutella. Se você é Nutella, você está no lugar errado. Isso aqui é para crente realmente que quer viver as promessas de Deus. Porque a geração Nutella só quer mensagem de 20 minutos e fala assim: ah, o tempo está passando, pastor, eu tenho que ir embora, olha só a hora. Ei, seu Nutella frouxo, não aguentam comer uma palavra, quer ir embora rápido, vem para a igreja já com pressa de ir embora. Você tem que entender
que para viver a promessa de Deus, você precisa observar aquilo que Deus está falando. Vivem uma vida instável, porque não tem profundidade. Vivem no raso, e qualquer vento leva embora, te arranca. Mantenha o passo diante deste caminho, ande, rasteje, mas se tiver que parar, pare com o rosto no pó. Pastor, se eu tiver que parar, eu tenho que parar com o rosto no pó, sim, porque se você parar com o rosto no pó, você pode ter a certeza que ainda assim, Deus ele fará criar um par de asas nas suas costas, para você levantar voo, e chegar no destino a qual Ele preparou para ser vivido por você. É isso que você precisa entender. Mantenha o foco, porque Deus ele está preparando você para atingir o alvo. Quem tem chamado anda na contramão. Explica melhor, pastor. Moisés no cesto e na correnteza do Nilo. O cesto significa proteção, o Nilo significa lugar de medo e terror e de morte. Se você for um dia para Israel, e eu profetizo que você vai, e nós também, né, amor? Faça primeiro uma passagem no Egito e peça por guia turístico mostrar para você aonde que Moisés foi lançado. Detalhe: o palácio do rei é lá em cima, Moisés foi colocado aqui. A piscina, ou seja, a piscina do rio Nilo, onde a filha de Faraó estava se banhando, era em cima. Aí você pergunta, mas como o cesto de Moisés subiu? Como o cesto de Moisés subiu se as águas descem? Não tem explicação, é milagre. Só Deus pode fazer o milagre acontecer. A nossa diferença está naquilo que falamos. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que tudo vem dEle, e se tudo vem dEle, nós precisamos alegrar com aquilo que Ele tem nos dado. Deus não consegue usar covardes. Deus só usa pessoas realmente que querem viver a sua promessa. O covarde é incrédulo e vive julgando as pessoas. Eia, eu digo para você, saia desse marasmo, saia desses pensamentos medíocres e comece a viver o seu chamado, porque quem tem chamado de Deus começa realmente a desfrutar do melhor. Não pare para ouvir quem te joga para baixo. Se existem pessoas que estão jogando você para baixo, ei, não pare, fala assim, ó, dá licença, não dá para a gente conversar com você hoje, porque eu não quero ficar ouvindo aquilo que você está dizendo para mim. Não dê ouvidos a derrotados, dê ouvidos àqueles que são vitoriosos. Ouça a voz de Deus, tenha vontade de cumprir o seu chamado. Não deixe o medo te paralisar. Hoje Deus está te levantando. Seja esperto, seja esperta. Deus está te testando, então suporte aquilo que Deus está colocando sobre os seus lombos. Pare de correr atrás de adivinhações. O maior profeta está, sabe aonde? Na sua casa. Como assim, pastor? Me explica melhor. Diga assim, como assim, pastor? Eu só vou responder se você perguntar. Todo mundo perguntar. Diga assim, como assim, pastor? Quando você chegar na sua casa hoje, olha para o teu espelho. Cuidado para não quebrar, tá? Tem gente que vai olhar para o espelho vai quebrar. Mas quando você olhar para o espelho, né, Abner? Quando você olhar para o seu espelho, você vai olhar e você vai dizer assim: eu acredito na minha história. Eu acredito. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela assim: eu acredito na sua história. E você acredita na sua história própria? Ih, não me convenceu. Você acredita na sua história? Quando pequeno, um benzedor, ele disse que eu seria morador de rua. Está aqui minha mãe, falou isso para minha mãe. Falou assim: o seu filho vai ser um morador de rua. A minha mãe falou: jamais. Eu lembro disso até hoje, eu era pequeno. Não faz muito tempo, eu tinha uns 7 anos. E falou: você será um morador de rua.
E a minha mãe falou: jamais. Ela repreendeu naquele momento: posso não ter tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Tenho um pai maravilhoso, tenho uma mãe maravilhosa, tenho uma esposa linda, que não consigo nem mensurar o jeitinho dela. Tenho filhos maravilhosos, irmãos que amo e admiro, sogros abençoados. Tenho e ganhei também uma família de irmãos lindos em Cristo Jesus, que me ajudam a suportar os reveses da vida e me trazem alegria para que eu possa estar dando continuidade e levando vocês juntamente comigo para podermos juntos adorar ao Senhor, para podermos entrar na terra prometida. Ei, você não é qualquer um, você pode ter a certeza, você é especial, e por ser especial, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no momento onde Deus ele quer operar um milagre sobre a sua vida, no momento onde Deus está no seu trono, olhando para nós aqui na terra e falando: filhos meus, reajam, porque eu quero abençoar vocês. Ei, pais, estejam atentos, porque os teus lábios têm profecias. Então olhe para os seus filhos e profetizem sobre os teus filhos. Os seus lábios têm profecias que serão cumpridas. A minha mãe disse: ele não será morador de rua. E eu quero dizer para você: valorize seus pais, valorize, porque eles choram por você. Moisés aguentou todo o sofrimento sozinho. Com 40 anos ele virou errante, matou e fugiu. Dos 40 aos 80 saiu do glamour para ser pastor de ovelha. Com 80 anos ele resolve levar ovelhas no alto da montanha de Midian. E as montanhas de Midian não tinham capim, somente sarças secas por causa do calor. Moisés olha para trás e só vê dor em sua vida. Talvez essa história que eu estou contando para você faça parte da sua existência. Talvez você tenha olhado para trás, você só tem visto dor, você não tem conseguido achar alegria, e por não achar alegria você tem desanimado. Ele olhou para a sarça naquele momento e disse: eu cheguei no meu limite. Ele pega o cutelo, o mesmo da parteira no Egito, talvez vivendo um momento de depressão, queria te dar cabo na sua vida, porque naquelas montanhas de Midian. Ei, eu quero dizer para você: alegre o teu coração, Deus tem uma nova promessa sobre a sua vida. Ei, Isabel, alegra o teu coração, Deus está olhando para você esta noite. Ei, por quê? Fica pensando, porque a tua mente está nesse turbulhão. Ei, aquilo que passou, hoje é um novo dia, um novo tempo, é uma nova história preparada para ser vivida por você. Ei, Deus tem um novo tempo vivido. Você está olhando diante dessa sarça, você está falando: ei, nada acontece. Só que Deus está falando: ei, pode preparar, tira as alpacas dos pés, porque aonde você está é um território santo, e eu falarei contigo e eu te mostrarei o caminho a qual deva seguir. Oh, carabas, tu e calabachés. Quantos aqui estão vivendo nos limites da sua vida, pensando em dar cabo? Ei, chega, eu quero morrer. Ei, não aguento mais. Quanta pedrada, quanta acusação. Parece que eu dou 2 passos para subir 2 degraus e eu volto tudo para trás, porque eu escorrego. Oh, essa noite Deus te trouxe aqui para poder fazer um milagre na sua vida. Quando Deus viu o limite de Moisés, Deus grita da sarça e fala: Moisés, pare. Moisés, chega. Deus fecha os lábios, mas não fecha os teus ouvidos, não fecha os teus olhos. Ele está te vendo, Ele está te enxergando. Você pode se esconder, mas Deus está no controle de tudo.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, a palavra do Senhor diz: pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, somos feitos espetáculos no mundo, aos anjos, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Você sabe como surgiu a história do palhaço? O palhaço tinha perdido a sua mãe, e ele, como um Pierrot, ele precisava alegrar o rei. E naquele momento ele fez uma maquiagem, aonde ele colocou um sorriso nos seus lábios e uma lágrima descendo, porque ele precisava alegrar o rei, mas por dentro ele estava chorando pela perda da sua mãe. Às vezes você está chorando por dentro, mas não consegue demonstrar, porque nós sabemos muito bem esconder diante dos homens a nossa tristeza, mas não diante de Deus. Aqui Paulo está falando aqui que nós somos o que? Espetáculo. Espetáculo vem da palavra grega teatrizomenoi, e teatrizomenoi, ele significa o que? Que nós somos o que? Um teatro na terra. Nós vivemos uma vida onde nós temos emoções, choros, drama, pesadelo, e se você olhar tudo isso, você vai ver que existe isso na Bíblia. E Deus está falando comigo e com você esta noite: se fortaleça, porque você é espetáculo diante dos homens e diante dos meus anjos, que se alegram quando você se coloca de pé. Não é diferente hoje. Muitas vezes ser cristão é passar por lutas, mas com a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se alegre diante dessa dificuldade. Saiba, homens podem torcer contra você, mas esta noite os anjos do Senhor, eles torcem para que você consiga viver o seu milagre. Deus mostra a Moisés aos 120 anos, e aqui eu estou encerrando, a terra, 120 anos de idade. Imagina a conversa de Deus com Moisés. Depois você leia lá, termine de ler lá o capítulo 34. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, suba o monte Pisga. E Moisés olha para Deus e fala: Deus, eu tenho 120 anos. Aquele monte que eu subi em 2 horas, aquele monte íngreme que eu subi em 2 horas, eu vou precisar de 8. Deus fala: um dos melhores atributos de Deus é ser paciente. Deus fala: filho, eu tenho paciência, eu espero você chegar. Ele mesmo velho, capengando, ele sobe. E quando ele sobe no monte, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, contempla a terra que te mostro. Contemplas, Moisés. Ele fala: Deus, só tem nuvem aqui. Deus fala: I'm sorry. Ele sopra as nuvens. Aí Moisés olha, e Deus fala: o que vês, Moisés? Agora Moisés fala: Senhor, vejo árvores frutíferas, vejo rios, cachoeiras, cascatas, vejo leite, vejo mel, vejo animais. Deus, é a terra. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, é a terra que prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Deus, eu posso preparar os planos. Deus, eu posso realizar os meus sonhos agora. Deus fala: Moisés, espera um pouco. Deus, mas é a terra. Se alguém tem que entrar nessa terra, sou eu, porque passei em períodos de prova para poder entrar lá. Posso ir? Deus fala: Moisés, espera um pouco. Sabe por quê? Porque o homem tem sonho, mas o Deus que nós servimos também tem sonhos. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus sonhos mais altos que os vossos sonhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Qual era o sonho de Moisés? Era entrar naquela terra, já na velhice de 120 anos, desfrutar de artrite, artrose, artroporose, sei lá como que fala, osteoporose, cataratas, todas as ites da vida, capengando. Aí Deus fala: Moisés, espera. Senhor, o que o Senhor quer? Moisés, abre os teus braços. Fecha os olhos, Moisés. Ele fecha. Aí Deus aponta o dedo no coração dele e fala: Moisés,
morre. Imagina comigo ele escrever isso. Sabendo que ele iria morrer, ele podia não subir naquele monte. Ele sabia, eu vou subir, chegou o dia da minha morte. Eu já escrevi, e agora eu vou subir lá e vou morrer. Deus vai me matar. E quando Deus fala assim, Moisés morre, penso eu que naquele momento a morte dele, ou seja, a vida dele foi transladada para uma outra dimensão. Pastor, como isso? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Judas. E não vai me falar que não existe Judas, porque numa igreja que fui pregar, a pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas Judas escreveu o livro? Judas versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, aqui a Bíblia prova que Moisés não morreu, mas ele foi transladado por Deus para uma outra dimensão, porque ele queria viver o sonho dele ali naquela terra, mas Deus fez com que ele vivesse o sobrenatural, porque quando ele fechou os olhos, em um piscar de olhos, ele abriu novamente, ele já estava no céu com o Senhor. Ah, pastor, prova isso lá em Mateus, no Monte Tabor, quando Jesus ele se transfigura diante dos seus discípulos. Ali ele se transfigura, mostrando para Pedro, Tiago e João, e ali vem dois, um que se chamava Elias e outro que se chamava Moisés. Moisés, ele viveu a promessa, ele pisou na terra, porque naquele momento os discípulos falaram: Senhor, é bom que façamos uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. E um dos anjos falou, e Moisés falou assim: eu sou Moisés, que representa os profetas. Elias, eu sou Elias, que quer dizer, eu sou Moisés, que representa a lei. Elias, você, eu sou o profeta, que represento todas as nações proféticas, mas eu digo a vocês três, ou seja, para que vocês passem para as outras nações, a Ele, Jesus, obedeçam. Ou seja, Moisés queria viver um plano pequeno, mas Deus tinha um plano maior para ser vivido. Qual é o teu sonho? O seu sonho é pequeno perante aquilo que Deus ele tem para ser entregue para você. O sonho de Deus é maior. O sonho de Deus é muito maior. E depois na sua casa você lê Hebreus 11 do 23 ao 29, aonde Deus mostra que a fé de Moisés fez com que ele viesse a herdar a promessa. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas eu tenho certeza que você sairá daqui de uma maneira completamente diferenciada. Assim como você cantou: correrei para ti. Então corra para perto do Senhor. Comece a ansiar pela presença de Deus na sua vida. Comece a querer realmente aquilo que Deus ele tem para te oferecer, e não aquilo que você tem. Deus quer te oferecer o melhor. E será que nós estamos dispostos a dar o melhor também para Ele? Será que você pode fazer desse momento um período de adoração diferenciada, onde você olhou, você presenciou Deus falar com você, para você não se limitar, mas viver a sua promessa e herdar realmente aquilo que Ele tem preparado para ser vivido por você? Será que você está disposto a pagar o preço de um chamado? Se você está disposto, ei, continue marchando. Não arrede o pé do caminho. O caminho que Deus preparou para ser vivido por você
você pode ter a certeza que Ele vai te ajudar a superar todos os obstáculos. Deus está cuidando de você. Você serve um Deus de promessas. Você serve um Deus do impossível. Quando tudo está dizendo que não na sua vida, Deus Ele entra com a provisão. Quando tudo está complicado, Ele começa a descomplicar, porque Ele te explica o caminho e fala para você: venha da maneira que estás, e eu mudarei a tua história. Venha para viver o seu milagre. Venha, porque hoje o Senhor está de pé para poder olhar para a sua vida, olhar para mim e perguntar: o que queres que eu te faça? Deus sabe aquilo que queremos, mas Ele precisa que nós tenhamos uma atitude de fé, porque a fé vai mover o sobrenatural. Naquele momento, quando Moisés olhou para o Senhor diante da sarça e ouviu aquela voz, ele falou: de fato, eu apenas ouvia falar do Senhor e das suas promessas, mas hoje eu viverei cada uma delas e glorificarei o teu santo nome. Pode um homem escrever a tua morte? Sim, Moisés. Eu e você não podemos, mas Deus está aqui para nos ajudar a passar por todos os reveses da vida, mas poder chegar diante da promessa a qual Ele preparou. E por isso eu convido você essa noite, diante dessa situação, falar com Deus através desse louvor. Mas louve com fé, louve com autoridade,